Minhas irmãs e meus irmãos, uma boa noite. É uma honra nós estarmos novamente aqui e ainda mais com a recepção dessa, além do calor humano, essa bênção que estávamos precisando. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a oração dominical. Mas para falar dessa oração nós precisamos lembrar da promessa que Jesus fez a nós, que mandaria um Consolador que ficaria conosco pelo resto dos tempos. Fez, dia 18 de abril passado, 168 anos que essa promessa de Jesus vem se cumprindo. O Consolador que Ele prometeu a nós é a nossa doutrina espírita. Por quê? O que é que nós mais temíamos era a morte. A doutrina espírita matou a morte, nos consolou. Então, Jesus disse que rogaria ao Pai para mandar outro Consolador. Mas, para esse Consolador chegar, tinha que tomar corpo. E, em Paris, nosso irmão Hipólito Leon Denisard Rivail, pseudônimo de Allan Kardec, recebeu Jesus de volta, esse Consolador, num corpo doutrinário. Mas, para receber algo assim revolucionário, no bom sentido, tinha que receber, tinha que fazer uma recepção digna, na altura. E ele, que o tema não é a codificação, como que ocorreu, então nós estamos resumindo, passando os detalhes, por cima dos detalhes, mas ele recebeu nesse corpo doutrinário essa incumbência. Então ele foi elaborar perguntas, filosofia. Primeiro começou com perguntas para obter respostas, perguntas que nós não tínhamos a capacidade de fazer. E a pergunta número 1, que abre a doutrina, que recebe, que recepciona Jesus nesse corpo doutrinário, Allan Kardec fez ela totalmente diferente do que nós estávamos habituados a fazer ou a ouvir. E para saber de Deus, até então, e hoje ainda, que não é espírita, perguntávamos ou perguntam quem é Deus. Significa que nós estamos pensando que Deus é um ser humano, é um ser igual a nós. E aí Allan Kardec não perguntou quem é, não perguntou o que é, porque o que é a gente não vai perguntar sobre o ser humano, o que é aquela pessoa. Aí a gente já está sabendo que é uma pessoa. A gente vai perguntar o que é outra coisa, objeto, alguma coisa. E aí ele pergunta, que é Deus? Que é Deus? E a resposta é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. É uma inteligência. Foi algo dito para nós, falando de algo desconhecido, com palavras conhecidas, foi a mais de acordo com a nossa capacidade de entendimento, foi falar que era uma inteligência, Deus. Porque muitos, até então, pensávamos que Deus era energia, mas energia é matéria, tudo é energia, tudo que nós vemos é energia condensada. Então a energia é criação de Deus, não é Deus. Deus está acima disso tudo. E nós somos ateus desse Deus que manda fazer guerra, que manda matar, que manda brigar. Nós deveremos de ser ateus. Devemos ser ateus desse Deus, não nos convence, porque esse Deus foi o Deus que o homem criou a sua imagem e semelhança. E Deus é um Deus que nos criou a imagem e a semelhança dele. Então, até para nós, tem uma historiazinha, não é historiazinha talvez com ele, ou uma história, que um professor ateu
ele se gabava para todo mundo de que não havia encontrado ninguém que convencesse ele de que Deus existe. Então ele era soberbo. E um dia ele não tinha perguntado para os alunos ainda da classe, um dia ele pensou em passar uma troça nos alunos. Ele pegou um ovo cru, levou para a sala de aula e colocou dentro da gaveta. E aí perguntou para os alunos: quem aqui acredita em Deus? Ninguém respondeu, ninguém levantou a mão. E ele se achou o cara. Aí lá atrás um disse assim: professor, eu acredito em Deus. Então vem cá, me explica Deus, quero que tu me convenças que Deus existe. Mas para isso, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou pego o ovo, eu vou largar esse ovo aqui. Se ele cair e não quebrar, Deus existe. É um ovo cru, né? Se ele quebrar, Deus não existe. Aí ele pensou que o aluno ia correr, né? O aluno disse: tudo bem, eu aceito. E ele já tomou um baile. E ele disse: tá, então eu vou largar o ovo. Aí o aluno assim: professor, posso fazer uma oração antes? Faça, Deus não existe mesmo? E ficou com o ovo aqui. Aí o aluno disse assim: Senhor, ele não está me desafiando, ele está desafiando o Senhor. Então, quando ele largar o ovo, não deixa o ovo quebrar. Mas foi mais do que isso. Mata ele para provar para ele que o Senhor existe. Mata esse professor. Larga o ovo, professor. Larga, professor. Deus não existe, larga. Não estava na nossa aposta esse tipo de situação. Larga o ovo, professor. Aí ele disse assim: vamos parar de brincar e vamos estudar. Guardou o ovo. Nós acreditamos, não adianta, a gente diz: eu sou ateu, graças a Deus. Não, nós vamos sempre acreditar. Pode ser uma inteligência, pode ser uma ideia, pode ser algo que transcenda a nossa capacidade de pensamento, porque nós não compreendemos Deus. Se Deus fosse como, vamos supor, eu, um insignificante ser que sou, se eu explicasse Deus, como eu sei, vocês acreditassem piamente, é isso, Deus é assim como Edivan explicou, vocês estariam em maus lençóis, porque Deus seria muito monótono se nós conseguíssemos explicá-lo. Ninguém consegue. Ninguém nunca viu Deus, a não ser espíritos do quilate de Jesus, mas nós não temos condição de... Nós vemos as obras. Allan Kardec ainda fala: nós vamos ver um relógio no curso de alguém, pegarmos um relógio, nós vamos dizer assim: o relojoeiro que fez esse relógio é uma pessoa inteligente, mas nós não estamos vendo o relojoeiro ali, estamos vendo a obra dele. A natureza, nós não vemos Deus, nós vemos a obra, a natureza. Poxa, a gente vê uma semente, dizer que aquela semente ali vai nascer uma árvore, vai dar frutos, até dizem que nós conseguimos contar as sementes de uma maçã, mas só Deus sabe quantas maçãs vai dar em cada semente. Então, assim, a gente vê só as obras, a gente não consegue imaginar como é que uma gota gelatinosa, que o espermatozoide fecunda um óvulo e dali vai se multiplicando as células. Estamos hoje aqui, como? E a criança nasce, como que ela vai crescendo? Como que a semente tem que morrer para conseguir dar frutos? Para ressuscitar ela tem que morrer, senão ela não germina. E aí, aquela árvore imensa, mas não estava tudo ali dentro daquela semente, só o princípio, e aí ela pegou da atmosfera, da natureza. Então, assim, não há como compreender. Mas Jesus, nosso tema agora, Jesus, muitos o confundem com o próprio Deus. Para muitas pessoas, Jesus é Deus. E ele nunca falou que era Deus. Ele sempre falou: meu Pai. Portanto, antes de nós continuarmos, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele fala que o único médium de Deus, Jesus, às vezes, não sempre, ele dizia: meu Pai que está dizendo para fazer isso, aquilo, porque ele via e compreendia, veio e compreende Jesus. Mas assim, tudo que ele fazia era por ele, mas às vezes, não que ele não soubesse, mas para dizer, para ensinar para nós que ele
não é Deus. Quero ver se eu chegar aqui, vou sair da frente da... Não, vai dar. Nós vamos fazer a oração dominical, como foi feito aqui, e tem 8 versos, 8 passagens nessa oração que Jesus prova que não é Deus. Esse segundo poema que Jesus legou para nós, o primeiro foi as bem-aventuranças no Sermão do Monte. Fabuloso, é um poema assim fantástico. Segundo é a oração dominical. Mas nas 2 primeiras palavras da oração dominical, além dele provar que não é Deus, ele nos dá uma responsabilidade que não tem tamanho. Se nós soubéssemos, imaginássemos, ficássemos frisando a responsabilidade dessas 2 palavras, o mundo estaria totalmente transformado para o melhor. Eu só vou enumerar aqui, tá? Primeiro ele diz assim: Pai Nosso. Essas 2 palavras já nos comprometem com o universo, com a família, com os vizinhos, com as pessoas da sociedade, da humanidade, porque sociedade não são, ainda estamos longe de sermos sócios uns dos outros, muito difícil, mas ainda nos tratamos de sociedade. Então é assim, a humanidade, como ele passou aqui, Pai Nosso, nós temos que ver a humanidade terrena, mas aí nós não temos capacidade de imaginar quantos espíritos existem no universo, porque o universo é infinito, ninguém consegue nem saber como é que é o universo, o que nós temos de irmãos aí, diferentes de nós, no corpo. Tanto é que aqui no planeta Terra nós temos no planeta há 3, muito mais, né, mas 3 situações de seres vivos, viventes, e a gente fica boquiaberto. Como é que um pássaro voa sem máscara de oxigênio em altas distâncias? Como é que um peixe na água, sem aquele escafandro sem oxigênio, claro, engarrafado, eles conseguem manter? Nós não conseguimos voar sem oxigênio, e aí com aparelho para nadar a mesma coisa, mas se nós tirarmos um peixe d'água, ele não vai resistir. Então, assim, como existem os estados da água condensada, em vapor, em líquido, tudo está em tudo. Então, assim, nós vamos não só respeitar os nossos semelhantes, como também os animais, as árvores, os rios, tudo, porque tudo criação divina. Estamos todos inseridos nessa parte, e porque nós já passamos por esses estágios. Começamos lá no mineral, onde é o mineral segundo Leon Denis, mineral é atração, depois passamos por vegetal, que segundo Leon Denis é sensação, depois para o animal, que é instinto, estamos no homem, que é razão, e a caminho da angelitude, que é amor sublime. Nós já passamos por esses estágios. Então, assim, respeitar tudo e todos. Então, quando ele diz Pai Nosso, ele não diz assim, Pai deles, ou eu deles. Ele diz Pai Nosso, ele está incluso. Também é nosso irmão, Pai Nosso. E aí ele fala que está nos céus. Porque o céu, a gente sabe que o céu não existe como como muitas pessoas imaginam, até nós. Porque o céu é o plano espiritual. E o plano espiritual está todo aqui. O que precisa para nós estarmos vivendo no mundo dos espíritos? O nosso corpo morrer. Se ele cair agora aqui, já estamos no mundo dos espíritos, que é o nosso mundo verdadeiro. Então é assim, naquela época o céu era ainda hoje é, né? Era compreendido de uma maneira assim diferente. Mas Jesus não tirou a visão de ninguém. Deixa então o Pai Nosso que está nos céus. E aí ele vai além, né? Santificado seja o vosso nome. Porque nós devemos, infelizmente tem pessoas que temem a Deus, mas o amor não se deve temer, o amor deve se respeitar. Temer a Deus por quê? Se um filho nosso nos teme, se nós não queremos que ele pegue esse livro, enquanto nós estivermos perto, ele não vai pegar. Ele nos teme, ele tem medo. Quando nós virarmos as costas, ele vai pegar. Então não é respeito, é medo. Então, se ele nos respeitar, não é para mexer no livro, deixa estar ali.
não é para poluir a natureza, não é para maltratar os seres humanos, os animais, vamos respeitar a Deus. Ah, não, mas Deus não está me vendo. Às vezes a gente não olha para um lado, olha para o outro, para ver se não tem ninguém olhando para fazer uma malandragem, seja lá qual for, de grande ou de pequeno porte, mas Deus está vendo, está em tudo, e nós temos a consciência que é o nosso testemunha, a nossa testemunha. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Ele está incluso, está junto, se fez homem. Venha a nós o vosso reino. Qual é o reino de Deus? É o reino de amor, de concórdia. E seja feita a vossa vontade. Poxa, às vezes a gente diz, meu Deus, por que isso? Isso que está acontecendo é a vontade de Deus. Não vamos ficar inativos ou ficar é a vontade de Deus, eu tenho que ficar sofrendo. Não, ninguém precisa sofrer. A vontade de Deus é que nós melhoremos. Se a criança nasce com limitação, se a pessoa não teve condição de se escapar de algum acidente, seja feita a vossa vontade. Aqui na terra, como ela é feita nos céus. Aí a gente já falamos disso, aqui na terra como no céu. E aí a gente tem várias conclusões de terra, de céu. O pão nosso de cada dia, ele falou. Então, o pão nosso não é o pão dos outros, o pão de vocês, é o pão nosso. Se incluiu junto, de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas. Mais se fez carne. Perdoa as nossas dívidas. Que dívida que Jesus tinha? Depois de atingir o grau Cristo. Perdoa as nossas dívidas. Aí ele vai mais além. Aí ele diz assim, como nós perdoamos os nossos devedores. Aí é que está. Ele disse assim, outra fala dele provando que não é Deus. Eu e o Pai somos uno, estamos em união. Ele sabe o que Deus quer fazer. Então, eu e o Pai somos uno. Se nós comprometemos a nossa existência crucificando Jesus, que é o representante direto do Pai, Criador universal da vida imortal, nós estamos também em dívida com Deus. Estamos ofendendo a Deus. Então ele diz, como nós perdoamos, significa assim, lá na cruz ele diz, Pai, perdoa que ele não sabe o que fazem. Então aí ele se eleva a Deus, não que Deus esteja longe, mas ele se eleva em pensamento a Deus para nos perdoar, nos dar o perdão dele e de Deus, porque ele sabe que Deus compreende que nós somos crianças espirituais, como nós perdoamos os nossos devedores. E aí ele volta, não nos deixeis cairmos em tentações, porque ele não que ele se afaste de Deus, mas ele volta para se fazer no nosso nível, para não nos deixar embaraçados, e diz assim, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cairmos em tentações. Mas Jesus ia cair em tentação? Jesus é um espírito de escola, mas ele não quis nos deixar embaraçados sozinhos. Mas livrai-nos de todos os males, provando para nós que nós devemos de estar com o pensamento ligado a Deus e a Ele, porque nós vamos vencer barreiras, vencer o nosso maior inimigo, o nosso maior obstáculo. Quem é o nosso maior inimigo, o maior obstáculo e o maior credor que nós temos? Somos nós. Não tem essa de, porque Satanás, tudo é Satanás, é um coitado de Satanás que leva a culpa de tudo. Satanás somos nós. Somos nós que cobramos a nossa consciência. Poxa, a gente vê alguma coisa, a gente quer meter o nariz não é chamado. Eu estava no bairro que nós moramos, existia uma quadra que não era coberta, tinha cerca de grade, e eu estava de costa para a quadra, e um amigo meu na minha frente, nós conversando. Não estava bem encostado, não, estava em 2 metros longe, a gente conversando. Ele frequentava a doutrina espírita à época, hoje não mais. Aí ele arregalou os olhos,
olhando para mim, eu digo, meu Deus, o que ele está vendo atrás de mim? E ele veio caminhando, ele estava como daqui na cadeira assim, e veio caminhando, eu digo, meu Deus, o que será? Será que é um encarnado que quer me dar um tapa por trás, ou ele está vendo um espírito desencarnado? Ele passou por mim com os olhos arregalados, chegou na grade e disse assim, juiz, ladrão, isso não era proprietário. Eu digo, meu Deus, não estava prestando atenção em nada que a gente estava conversando. Então é assim, vamos abrir a mente, o maior inimigo somos nós. Então vamos pedir forças, não vamos pedir dinheiro, não vamos pedir bens materiais, vamos pedir força espiritual, sabedoria, para nós nos vencermos. E aí, depois desses sete dizeres de Jesus, desses 7 ensinamentos dele, que ele não é Deus, ele fecha a oração com, podemos botar aqui, a 8ª, ele dizendo assim, ele diz assim para encerrar, encerrar a prece, porque teus são o poder, o reino e a glória para todos sempre. O poder, o reino e a glória. Jesus não é o criador do universo, é o representante. O sistema solar, não só o planeta Terra, o sistema solar foi elaborado por ele foi o arquiteto, ele é o governador, ele é o mestre, além de ser nosso guia, nosso modelo, ele é que dirige essa quadra desse loteamento universal, ele é que fez a arquitetura da nossa casa e veio até nós mostrar como é que nós devemos de lidar uns com os outros. Só que até hoje está difícil da gente ver, a humanidade está passando por situações dificílimas, porque as pessoas não querem saber de oração, não querem se vincular a uma casa religiosa, porque assim, não é a crença que vai salvar, porque se a crença salvasse, muitas pessoas religiosas, quando desencarna alguém da família, não aparece mais na casa que frequenta. Então não é a crença, é a certeza no Pai Maior, é a certeza na continuidade da vida, mas para isso a gente tem que se abrir para a vida, porque assim, se a gente quiser fazer uma viagem para a Europa, no final do ano, a gente vai se programar, vai comprar passagem à vista ou em parcelas, a gente vai se informar como é que está o clima, vai ficar atento, vai saber como é que é a vestimenta, a gastronomia, o lugar que vai ficar, vai trabalhar em quê para se manter, tudo isso a gente vai saber, a moeda de troca, mas viajar para a Europa é opcional. Vai se quiser, mas a gente capta todos os detalhes, investiga tudo. Mas é opção, é opcional. Agora, morrer é obrigatório. Por que a gente não se informa o que acontece, como é que vai ser a passagem, quem é que vai me receber? A gente não se informa, eu vou deixar para a última hora. E daí não adianta deixar para a última hora. Mas a gente pode pensar assim, tem pessoas que pensam assim, a minha mãe ou meu pai morreram e a nossa vida estava conturbada. Quando esse familiar morreu, a vida ficou fácil. Era eles que estavam travando. Não é assim. Eles estão pedindo por nós. Portanto, a nossa vida melhorou quando eles saíram, melhorou o ambiente, porque eles estão irradiando por nós. Porque o trabalho, isso depende de nós. Conta um fato verídico que em Pádua tinha uma família que tinha uma vaquinha só e tinha várias crianças e o casal. Mas assim, eles dependiam só do leite daquela vaquinha. Mas toda a dor de cabeça, São Antônio de Pádua, meu senhor, me ajuda. Tinha 2 filhas casamenteiras, arruma um casamento para filhas. Os rapazes ali dentro de casa, que meu rapaz, posso estudar, se formar. Vamos lá, todo dia tira o leite da vaquinha. Pediram tanto que um dia Antônio de Pádua desceu. Falou com o mentor, o que está vendo aqui que eles me solicitam tanto? Aí ele narrou a história, chegou no curral e disse, eles dependem só daquela vaquinha, porque aquela vaquinha é o único sustento que eles têm. Eles levam ela para o pasto, botam ali, deixam o dia todo preso, às vezes não tem uma exposição e levam ela, mas depende tudo disso ali. A vaquinha deitada lá, remoendo. Aí o Antônio disse assim, faz essa vaquinha levantar.
tira ela do curral, joga ela naquele precipício, joga ela. Conta que no outro dia mudou o petitório deles. Aí eles já pediam assim: meu santo, arrumai um serviço para nós, porque nós precisamos sobreviver, que a nossa vaquinha sumiu. Então é assim, vamos fazer a nossa parte, não vamos esperar de mãos beijos, tudo cair do céu. Porque eu estou fazendo oração, eu faço palestra, eu sou uma pessoa que me melhorei tanto. Me melhorei, claro, se eu ficar dentro de casa que ninguém vai me pegar no pé, aí eu melhorei. Chico Xavier psicografou uma obra que num centro espírita, um membro da casa, toda sessão que o mentor da casa se materializava, ele reclamava: senhor fulano, eu estou apanhando, estou sendo caluniado, sendo maldito pelas pessoas. E o mentor dava uma orientação para ele ia embora. Na outra vez que se manifestava o mentor, ele dava outra oração. No final, depois de tanto tempo, o mentor disse: eu tenho uma solução para ti. Aí ele ficou todo eufórico. Qual? Te tranca dentro de casa, não sai mais de casa. Fica dentro de casa, ninguém vai te pegar no pé. Porque a árvore que não frutifica não apanha. Né? Captaram? Não frutifica não apanha. Porque se nós passarmos debaixo de uma laranjeira e tiver uma laranja, a gente vai esticar ela, vai dar pedrada, chacoalhar para pegar fruta, ela vai apanhar. Mas se não tiver laranja, ninguém nem olha para ela. Portanto, nós estamos frutificando, todos nós aqui estamos dando fruta. Aí vem aquelas pessoas na nossa casa nos distratar, vem aquela no trânsito aí, as pessoas irritadas, a gente alivia o carro um pouquinho, abre a buzina e cumprimenta a família, manda abraço para o pai, para a mãe. Nós vamos encarar isso tudo. Por quê? Porque muitas vezes, quando não é algo assim corriqueiro, é alguém que está do lado dessas pessoas irritadiças no trânsito, ou fora do trânsito, dizendo assim: vai lá e xinga, porque eles sabem que nós estamos tentando melhorar. Depois que nós conhecemos Jesus através da doutrina espírita, do seu evangelho, nós não somos nós mesmos, nós mudamos para melhor. Às vezes a gente faz coisa que depois diz: meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Se fosse outro tempo eu não fazia, essa coisa boa. Daqui a pouco a gente dá uma rateada de: meu Deus, eu ainda faço essas loucuras depois de saber tanto. Mas aí a gente já se alerta. Antigamente, antes de a gente conhecer Jesus, através da doutrina, a gente se vangloriava: eu fui lá, eu destratei, eu briguei, eu xinguei, e se for preciso eu faço de novo. Não é? A gente falava para todo mundo: hoje a gente se envergonha. Quando alguém fala: mas foi tu. Foi eu tive o direito de errar, mas não temos o direito de permanecer no erro. Eu fiz errado, todos nós erramos, por que eu não posso? Errei, mas agora estou me policiando. Se eu voltar a errar, em seguida eu corrijo. Então, é simples. Quantos de nós estamos aqui, e estou falando, claro, quantos de nós não, estou falando por mim. Há 30 e poucos anos atrás, vocês nem imaginam quem eu era. Não me conheceriam. Eu era fora da casinha, eu era um vida torta, era viciado, barbudo, cabeludo, andava de moto numa roda só. Hoje, meu Deus, como mudou a vida. Hoje, quando eu passava numa roda só, eu não via nada de bonito, só um orgulho. Hoje eu passo a pé com a minha bengalinha, eu vejo tanta árvore, tanta flor, tanta borboleta, tanto pássaros, tantas pessoas que a gente cumprimenta. É tão gostoso. Hoje, meu Deus, parece que eu não vivi aquela fase. Graças a Deus que passou. Quanto mais longe ficar, melhor. Então é assim, claro que para me acordar eu tive que derrubar uma viga de cabeça sem capacete de moto. Mas me acordei, graças ao bom Deus e o meu mentor fizeram essa programação para eu me acordar. Precisava passar por isso? Era um resgate meu? Com certeza não. Mas foi o único jeito de me acordar. Já serviu agora para algum resgate, mas não precisava quebrar a cara. Vocês não estão aqui todos legais, sem bengala, tocando violão, aí com família do lado, família construída. Eu poderia ter feito isso, mas não, eu optei por um lado mais fácil, que é do lado das drogas. Então, agora eu estou sentindo as dorezinhas que de vez em quando elas não doem, mas geralmente elas doem seguido. É ciática, é coluna, é medula, é vista, é ouvido. Mas e daí? Isso aqui é secundário, daqui a pouco ele vai morrer. Tomara que ele não morra já, mas vai morrer.
quando eu morrer, eu vou pegar outro novinho, aí eu quero me acordar mais cedo, sem precisar derrubar o muro, né? Quero que me chame assim, com um jeito diferenciado. Não, é simples, a vida é fácil, nós é que complicamos. Eu já extrapolei o horário, quero agradecer pela atenção, agradecer a vibração da casa, dos participantes, que se tiverem e se a direção da casa me aceitar novamente em outra oportunidade, estarei disposto se eu não tiver compromisso, se eles me convidarem. Né? Jesus abençoe, um ótimo fim de semana para todos nós e que nós possamos retornar aos lares sendo amparados pelos nossos mentores. Obrigado.